Olá, hoje eu quero trazer para vocês uma experiência muito importante na captação de recursos. Nós que trabalhamos com a sociedade civil, com as empresas, que apoiamos a política de desenvolvimento territorial, que acreditamos no trabalho das lideranças, estamos empenhados nesse curso modular online, com atividades pensadas para que sejam executadas pelas pessoas que estão fazendo o curso, por vocês, para que a gente tenha sucesso nesse nosso trabalho. E aí, quando a gente fala da captação de recursos, a gente logo vê que é um momento importante, onde a gente precisa desenvolver competências estratégicas e fundamental para dar sustentabilidade às organizações, seja ela associação, seja ela cooperativa. Então, por isso a gente está colocando para vocês esta grande oportunidade através do curso de formação em captação de recursos e elaboração de projetos, para que as pessoas possam conhecer e possam colocar em prática as suas habilidades e captar recursos para fortalecer suas organizações. E aí tem um dado muito interessante que eu quero trazer para nós. Nós estamos no terceiro módulo do curso, que é o curso de elaboração de projeto e captação de recursos, e hoje nós vamos trabalhar o passo a passo para a elaboração do projeto. O projeto ele é um instrumento mais do que importante para você apresentar ao financiador a sua intenção, a sua proposta para mudar a realidade daquele grupo, ou daquela comunidade, ou daquele segmento que você está se propondo a contribuir e ajudar. E tem algumas coisas interessantes que é importante a gente destacar nessas partes interessadas na elaboração do projeto. Só que tem um dado muito importante que a gente não pode deixar de pensar nele, que é o público-alvo. Porque quando a gente pensa no projeto como um todo, logo a gente nos remete a quem esse projeto vai beneficiar. Então, requer da gente uma atenção especial para que a gente possa olhar esse público e logo entender que esse projeto é para atender às necessidades deles. Então, a mudança precisa acontecer lá nos interessados desse curso. Então, nós temos a comunidade, nós temos o financiador, nós temos a entidade que está participando, propondo o curso. A gente tem a mídia que faz o trabalho também de divulgação dos editais. Nós temos as empresas também que muitas vezes são interessadas em liberar recursos para patrocínio, para investir em alguns grupos que já faz trabalhos e que promove uma ação social. Nós temos o poder público, que também lançam vários editais, que são a secretaria, os órgãos de governo, que lançam editais para apoiar projetos que possam melhorar a vida das pessoas. E sem isso, a gente não consegue muitas vezes fortalecer as organizações. E esses são parceiros importantes e imprescindíveis para que a gente tenha sucesso na captação de recursos. Outra coisa, pessoal, que a gente não pode deixar de fora, e precisamos trabalhar nessa linha, que são as etapas da captação de recursos. Primeiro começa pelo planejamento. O planejamento ele começa desde o levantamento que é feito lá na comunidade, que é feito lá naquela organização que está propondo o projeto. Você começa a levantar suas potencialidades, suas fraquezas, suas ameaças, fazendo um trabalho, aplicando aquela ferramenta que muitos de vocês conhecem, que é a FOFA, a matriz SWOT,
muito utilizada nos planejamentos, né, das empresas, das organizações, e que pode ser utilizada também na vida pessoal, né, das pessoas. A gente faz isso, eu tenho feito muito isso nos atendimentos que eu faço como coach, né? A gente utiliza muito para ajudar pessoas, né, a encontrar aquilo que elas desejam, a alcançar o sucesso que elas desejam, a alcançar aquilo que elas desejam. E isso também pode ser aplicado nas organizações que vocês representam. A outra questão, que é a segunda parte da etapa de captação de recursos, é a elaboração, a apresentação, né, do projeto e a captação do recurso, né? Essa é uma etapa importante. Depois, a terceira etapa é a execução, prestação de conta, né, que precisa ser feita de forma muito transparente, segura, né, ética por parte da organização, para que ela possa continuar captando recursos, né? A gente sabe que uma prestação de conta mal feita ou duvidosa leva a instituição a perder a condição depois de captar novos recursos, né? E a outra questão importante que a gente traz para o nosso diálogo é a avaliação dos impactos e resultados, né? Todo projeto, quando a gente prevê suas ações, né, a gente planeja suas ações, a gente prevê resultados e impactos de médio prazo, né, de curto, médio e longo prazo. Por que isso? Porque se de fato aquele projeto mudar ou melhorar a realidade daquele grupo que está sendo beneficiado, a gente está alcançando os resultados propostos. Então, essa é uma das ações que a gente sempre leva em consideração. Uma outra coisa que eu queria trazer para vocês no nosso diálogo de hoje é algo muito assim interessante. Nós que elaboramos projetos, que trabalhamos com a captação de recursos, eu costumo utilizar muito uma matriz estratégica de elaboração de projetos, que de fato ajuda muito a gente fazer o dimensionamento desse projeto, né? Primeiro a gente traz o item, né, o número 1, que seria um item de apresentação. Você vai apresentar a instituição, apresentar qual é o contexto do projeto, né, o que aquele projeto propõe, né, num contexto geral, para facilitar, né, o entendimento das pessoas. E isso é muito importante, por quê? Porque sem essa apresentação, muitas vezes as pessoas ficam sem conhecer a instituição, sem conhecer de fato o projeto, sem saber se realmente aquele projeto pode ser um projeto que vai dar certo, que vai mudar a vida das pessoas, que vai gerar um impacto positivo. Então, a gente sempre coloca como ponto de partida essa apresentação, né? Essa apresentação breve, não precisa ser uma apresentação longa, né? Para que você consiga, nessa apresentação, dizer quais os passos que você pode desenvolver e que possa gerar resultados dentro do projeto, né? Uma outra coisa que a gente traz muito fortemente é a justificativa. Por que esse projeto, né, que é o ponto 2, por que esse projeto é importante, né? O que eu quero com esse projeto? Como é que ele vai acontecer? Quais são os resultados que eu estou prevendo nesse projeto? De fato, esse projeto é capaz de mudar a realidade daquela localidade? Então, essa justificativa, eu preciso pensar claramente como que eu vou passar a ideia para o meu financiador que esse projeto, de fato, vai dar resultado, que ele vai, sim, mudar a realidade, né, daquele local, daquele grupo, daquela região. Uma outra coisa que a gente não pode deixar de ter muito bem elaborado no projeto é o objetivo, né? Aliado à justificativa, que é no ponto 3, a gente precisa trazer o objetivo do projeto. Qual é o objetivo geral do projeto? Esse projeto,
ele nasceu de que forma? Qual é o objetivo que ele tem de mudar a realidade daquela localidade, né? Daquele grupo? É um projeto para uma implantação de uma agroindústria, né? Se for, por exemplo, projeto de implantação de uma agroindústria para processamento de derivado de mandioca, com o objetivo de melhorar o processamento dos produtos daquele grupo A ao grupo B, né? Então esse é um objetivo que a gente precisa ter claro o objetivo do projeto. Uma outra coisa, aliado ao objetivo geral, que dá a ideia geral do projeto, do que a gente quer do projeto, a gente tem os objetivos específicos, que são aquelas ações que a gente elas precisam acontecer para que de fato o projeto possa dar certo, né? Se eu vou implantar uma agroindústria, eu preciso logo, nessa agroindústria, eu preciso ter uma capacitação de produção, né? Realizar a capacitação de produção, realizar uma capacitação de gestão, né? Implantar um sistema de processamento capaz de processar tantos quilos de mandioca dia, ou de polpa de frutas, ou de artesanato, certo? Então assim, a gente tem que ter objetivos claros, né? Com a capacidade de gerar o resultado que a gente precisa para o projeto. E aí a gente tem outras questões também que são importantes, né, dentro do projeto, que são metas. Então, os objetivos, eles são mais gerais. As metas, elas são quantificadas. Então, por isso que a gente traz nessa matriz o contexto, né, das metas. Então, o que é a meta? A meta é o objetivo de forma quantificada. Por exemplo, se eu citei aqui que eu vou realizar no objetivo específico 2 capacitações em processamento de produtos, eu vou dizer lá na meta que ela vai realizar 2 capacitações de 16 horas, né? Com duração, como eu já falei, de 16 horas, mas aí eu vou colocar a quantidade de pessoas que vão estar envolvidas nessa capacitação, se é uma turma de 10, se é de 20, se é de 30, né? No primeiro ano do projeto ou no segundo ano do projeto. Então eu preciso quantificar isso. Então a meta é o objetivo específico de forma quantificada. Tá certo? Uma outra coisa que eu trago, e também não menos importante, mas eu considero mais importante de tudo, é o público beneficiário. Se eu não descrever bem o que é o público beneficiário, eu posso deixar uma lacuna aberta para o financiador entender que talvez aquele projeto meu pode não dar o resultado que eu espero, ou que a instituição espera, né? Então é preciso que a gente pense também no público, a gente tenha quantificado qual é esse público, né? Definido, se é um público de 20 a 30 anos, se é um público de 30 a 40, 60, 70 anos, né? Se são agricultores familiares, se são quilombolas, se são indígenas, né? Se são comunidade de bairro, né? Enfim, a gente precisa detalhar o que é esse público, né? E aí tem um detalhe, pessoal, que quando a gente trabalha de uma forma geral os projetos, porque assim, cada financiador ele tem uma matriz lógica, né? Ele tem uma matriz, ele tem um formulário para você colocar as informações para que essas informações cheguem para eles, né? Então assim, o que a gente está vendo aqui é o formato geral. A gente está vendo aqui o passo a passo de uma forma geral que é utilizado, né, na elaboração dos projetos. Então esse público, hoje, normalmente, quando a gente trabalha com o público direto, se esse projeto ele tem uma capacidade, uma capilaridade de atender 30 famílias, nós trabalhamos com mais 4 pessoas indiretas, né? Então se tem 30 famílias, 3 vezes 4, 12. Eu vou atender indiretamente 120 pessoas. Então a gente costuma fazer esse cálculo colocando a quantidade direta, que vai ser os beneficiários do projeto direto,
e as pessoas que vão ser beneficiadas através daquelas pessoas que estão ali fazendo parte, tá? Uma outra coisa que a gente traz dentro da terceira matriz de estratégica de elaboração é a metodologia. O que é que eu preciso colocar nessa metodologia? Eu preciso colocar nela como é que eu vou executar essas atividades, né? Eu dei o exemplo da atividade de capacitação, né? Eu preciso dizer como é que vai acontecer essa capacitação. Essa capacitação vai ser com instrutor, né? Qual é essa pessoa que vai fazer essa capacitação? Qual é a formação dela? Né? Como é que ela vai acontecer? Detalhar a atividade para que ela se complemente com o objetivo específico e com a meta, tá? Então, a metodologia, você vai dizer como que vai acontecer. Se você está implantando uma agroindústria, você vai dizer como é que essa agroindústria vai ser implantada. Se o primeiro objetivo específico é implantação de uma agroindústria, aí na metodologia você vai dizer implantar uma agroindústria de processamento de derivados de mandioca, com a capacidade de produzir tantos quilos de mandioca por dia, 800, 1.200. Nessa agroindústria vai ser processado tais e tais produtos, né? Vai funcionar durante 8 horas por dia ou vai funcionar com turnos alternados, né? O produto vai ser entregue dessa forma, vai ser depois vai ser embalado, enfim. Quando a gente trata a questão do projeto como um todo, a gente não pode deixar, né, uma coisa importante, as parcerias. Como a gente falou no início, as parcerias em um projeto pode ser o sucesso da sua execução e também na captação do recurso, né? A gente sabe que muitas pessoas que captam recurso, né, elas têm uma relação ou têm um reconhecimento por parte das instituições as quais, né, liberam ou lançam editais ou são doadores, né? Então, assim, é importante que vocês, na hora que estiverem elaborando os projetos, cite todas as parcerias possíveis. E se essas parcerias for colocar ou investir ou doar algum recurso para algumas das atividades do projeto, é importante que seja colocada uma planilha citando, né, as parcerias e o que cada parceria daquela pode estar contribuindo com o seu projeto, tá certo? Então esse é um item importante também que a gente trabalha na matriz, né, de execução do projeto e também para a elaboração, tá? Dentro do projeto também é imprescindível que a gente tenha claro o seu período de execução. Por quê? Porque esse período de execução ele está ligado ao orçamento e às atividades. Quando eu, né, estou planejando as atividades, eu já preciso pensar quais serão os prazos que aquelas atividades irão acontecer. Daí eu dimensiono o período de execução daquele projeto. É sempre bom lembrar que nesse período de execução a gente tenha, né, de forma bem elaborada e considere que o período de execução do projeto, se é um projeto, por exemplo, de assistência técnica, né? Você está elaborando um projeto para uma chamada pública, né, de assistência técnica para a instituição. A partir do momento que aquele projeto finaliza as atividades, você vai precisar de um tempo para prestar conta, né? Esse tempo ele pode variar de 45 dias até 3 meses, né, para você finalizar a prestação de conta desse projeto. Então isso é importante você prever no cronograma do período de execução do projeto. E tem um fator interessante, pessoal, que assim, eu sempre utilizo na elaboração dos projetos que eu faço, eu não coloco meses,
não coloco meses assim, mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Eu coloco mês 1, mês 2, mês 3, mês 4 e assim até o 12º mês. E daí você pode montar o cronograma. Se é um projeto para ser executado em 24 meses, você vai montar o cronograma de período de execução dele de acordo, né, a previsão que você tem das atividades do projeto. Então, é bom que vocês, né, fiquem bem atentos a isso, porque tudo isso, feito de uma forma organizada, ele vai lhe dar e vai passar uma segurança maior para quem está financiando seu projeto, ok? Outra coisa, pessoal, orçamento. Todo projeto ele precisa ter um orçamento geral. O que é esse orçamento geral? É tudo aquilo que você vai gastar no projeto. É tudo aquilo que você precisa para executar o projeto, certo? Se você está fazendo um projeto, por exemplo, de 50 mil para a chamada pública do edital emergencial, que foi lançado, por exemplo, pela CAR. Lá existe um cronograma, existe um formulário específico para que seja trabalhado, né, o período e também o orçamento de cada item. Então é importante que a gente construa isso de uma forma bem coesa para que na execução desse projeto a gente não tenha problemas. E quando a gente não consegue, já desde o início, elaborar bem esse cronograma de execução juntamente com o orçamento, a gente pode ter problema na prestação de contas, né? Então, por isso que é importante cada um de vocês, cada uma, né, que estiver elaborando um projeto, pense detalhadamente sobre isso, porque o orçamento, né, ele é assim, o cartão de visita para o financiador. É ali que o financiador quer saber o quanto é que você vai gastar e se aquilo que você vai gastar está compatível com o objetivo geral do projeto, com a justificativa que você deu para aquele projeto, né, com as ações que vão ser executadas, com as atividades que vão ser executadas para cada resultado do objetivo, tá? Então é importante demais, a gente, né, ter isso como meta, né, e como ação efetiva. Uma outra coisa que a gente não pode deixar de fazer é o cronograma físico-financeiro, né? A gente vai aliar a meta de execução, ou seja, a atividade, o cronograma de execução dela, mais o valor que fica cada uma daquela atividade. Por quê? Porque isso vai dar uma dimensão, né, daquilo que eu vou gastar naquela atividade e também o período que eu vou estar executando essa atividade. Aí vocês me perguntarem, como é que a gente faz isso? Tem várias formas, vocês podem procurar, por exemplo, na internet, vários modelos de planilhas que você pode estar anexando, ou seja, colocando no corpo do seu projeto, para que você consiga desenvolver isso. O importante, pessoal, e aí voltando um pouquinho, no orçamento geral, é uma coisa bem simples. A gente precisa dizer o número do item, né, a descrição do item do orçamento, ou seja, eu vou comprar item 1, vou comprar carrinho de mão, né, carrinho de mão. Quantidade vai ser 1, unidade pode ser o UND, valor unitário e valor total, né? Assim é um orçamento simplificado, né? Não é aquele orçamento cheio de detalhe, com percentual de acréscimo e tal. Então, todo projeto, de uma forma geral, a gente precisa desse orçamento, que no final vai dar a dimensão de investimento, né, de custeio, de subsídios, né, para que a gente possa executar o projeto, tá? De contrapartida, né? Esse subsídio pode ser uma contrapartida de um dos parceiros, né, na elaboração do projeto, pode ser a contrapartida feita pela própria comunidade, pela própria organização. É comum a gente elaborar projetos onde que uma das contrapartidas é a própria entidade proponente, por exemplo, a associação, a cooperativa, tá? Essas contrapartidas para financiamentos, no caso de financiamentos públicos,
hoje em específico, varia entre 10%, 20%, que na maioria das vezes é utilizado como bens e serviços, né? Como contrapartida, tá? Então é importante a gente ficar atento sobre isso. Então o cronograma físico-financeiro é justamente para trazer essa ideia. O orçamento geral, ele traz os valores, né, daquilo que vai ser comprado para o projeto, né? Comprado para o projeto. E o físico-financeiro ele vai ter a parte física da execução, ou seja, a atividade, e mais o orçamento, né? Que é o orçamento a gente chama de desembolso, né? Ou seja, a gente pode citar isso como um exemplo, que seria como que a gente vai dividir as parcelas do projeto para que elas sejam liberadas, né? Normalmente, quando a gente tem um edital, né, que seja ele público, o financiador ele já coloca as condicionantes para a liberação das parcelas, né? A primeira parcela vai ser liberada no mês 1, a segunda parcela vai ser liberada após prestação de conta da primeira, né? Tantos dias, ou execução da primeira parcela em 80% e depois liberação da segunda parcela, depois de 3 meses ou de 4 meses, vai depender do financiador, né? Esse plano de trabalho depende do financiador. Uma outra coisa, pessoal, que eu quero trazer para vocês. Hoje facilitou muito, porque assim, com os aparelhos celulares, né, com os GPS, facilitou demais coletar a coordenada geográfica de onde o projeto vai ser implantado. Isso é muito importante. Por que eu sempre coloco isso? Porque permite que o financiador, quando você elabora o projeto e você coloca essa coordenada geográfica, né, no projeto, se ele depois quiser visitar a região que vai ser implantada através do Google Earth, né, ele pode ir lá via satélite visitar a sua região, né? Isso dá mais tranquilidade, dá mais clareza de objetivos, facilita muito mais para quem está olhando o seu projeto, quem está avaliando, tá? Então não esqueça de, quando você for fazer seu projeto, elaborar seu projeto, de coletar a coordenada geográfica de onde aquele projeto vai ser implantado, porque aí você dá a dimensão, né, repito, daquela região que vai ser implantada, né? Então isso é um grande passo importante na elaboração do projeto. Uma outra coisa que a gente traz dentro da matriz estratégica é os aspectos ambientais. Hoje é comum os financiadores, né, seja ele bancos, seja ele organizações internacionais, seja eles a iniciativa privada, né, eles perguntam se o que vai ser investido ali não vai trazer impactos ambientais, né, não vai prejudicar a fauna, a flora daquela região, os cursos d'água. Então é muito importante a gente ter essa dimensão do projeto, para que a gente possa colocar e dar ciência para quem está investindo de que aquele projeto, os impactos causados com aquele projeto são relevantes diante são irrelevantes diante do benefício que ele vai trazer. E contando que ele pode também ser um projeto que, por exemplo, a gente possa estar investindo em um setor que ele possa utilizar o material, fazer a reciclagem do material. Então, se de repente está usando plástico, está usando algum material que ele também, né, pode ser reciclado, é também um benefício que está sendo feito através daquele projeto. Agora tem um detalhe que ele vem aliado a todos esses, né? Dentro da nossa matriz, é o item 14º, que é os resultados esperados. Por que eu coloco isso, pessoal? Porque todo mundo que financia um projeto, todo financiador, ele quer de fato que aquela ação que está sendo financiada gere um resultado positivo. Claro que a gente sabe que boa parte dos projetos, nem sempre a gente consegue alcançar todos os resultados que foram colocados conforme planejado. Isso é fato. Mas a gente trabalha para que
na sua maioria, a gente consiga alcançar esses resultados. E esses resultados, eles podem ser medidos com base no que você colocou nos objetivos, com base no que você colocou nas atividades e com base no que você colocou na justificativa do projeto. E principalmente no seu público-alvo. Esse resultado, ele pode ser qualitativo, né? Ou seja, o que é que melhorou em qualidade de vida para aquele grupo, né? O que é que ele melhorou na geração de renda? Aí eu vou dar só um exemplo para facilitar. Por exemplo, hoje nós temos um projeto atendendo 20 famílias de uma determinada comunidade. Essas famílias, quando foram cadastradas, o salário delas era R$800 em média por família. Mas com o projeto, com os investimentos do projeto, essas famílias passaram a produzir mais e hoje alcançam um resultado, por exemplo, de R$1.400 por família. Aí a gente consegue mensurar, né, qual foi a evolução quantitativa da melhoria de renda daquelas famílias. Então esse resultado, ele é muito importante. Por que ele é muito importante? Ele precisa ser mapeado, ele precisa ser analisado, ele precisa ser documentado para que aquela organização, para que a sua organização consiga obter novos projetos. Ele pode ser uma porta de entrada para novos projetos. Ou seja, a sua organização, a partir do momento que ela alcançou resultados com aquele projeto, significa que ela tem uma equipe, ela tem diretores comprometidos, ela tem bom trânsito de articulação com parceiros e ela tem também boa articulação com o financiador. E isso ela pode conseguir muito mais projetos, é fato, né? E uma outra coisa, pessoal, que a gente traz, finalizando, é os anexos. O que seriam esses anexos? Pode ser documentos, né, que comprovem, né, o trabalho da instituição, né, em vários outros projetos que essa instituição possa já ter desenvolvido, né? De repente essa instituição faz vários trabalhos, já fez vários trabalhos de promoção social e que você não utilizou, por exemplo, fotos, né, lá no corpo do projeto, mas você pode colocar isso como anexo. Isso ajuda muito ao financiador a compreender o trabalho da instituição. Agora, repare, é importante que o captador de recursos, que o elaborador de projeto, tenha em mente que o nome que está indo ali é o nome da instituição, é o CNPJ. Então, em momento nenhum, eu preciso estar colocando o meu nome, tentando me promover. Porque quem precisa realmente da promoção ali, de apresentar os resultados, de apresentar o que realmente é capaz de mudar uma realidade é a instituição. Então é só para a gente lembrar, né, na hora que a gente estiver escrevendo, para facilitar o entendimento de quem está do outro lado, né, de quem está olhando a parte documental daquilo que nos colocamos. Então essa é a parte importante da elaboração de projeto, que a gente considera que a gente utilizando uma matriz como essa, né, que a gente consiga visualizar melhor aquilo que a gente tem pensado, né? E tem coisas, pessoal, que assim são considerações importantes que a gente não pode deixar de ter no projeto. Quer dizer, um projeto social ele precisa ter uma estrutura, né, definida, uma instituição organizada, né? Uma instituição desorganizada é muito complicado apresentar um projeto de fato, com clareza, com objetividade, com execução principalmente, né? E com resultados na ponta. Porque de fato, quando se faz um projeto, não se faz para atender uma única pessoa, se faz para atender normalmente um grupo de pessoas. E esse resultado precisa aparecer lá naquele grupo, precisa mudar a realidade daquele grupo. A outra coisa, como já coloquei, é assim, a instituição, quanto mais ela é organizada, mais possibilidade ela tem de captar recursos. E a gente sabe que um dos combustíveis que ajuda a instituição a manter forte, firme,
produzindo resultados é a captação de recursos. O terceiro setor, cooperativas e associações, dependem da captação de recursos e doações para que ela consiga fazer o trabalho a que se propõe no seu estatuto e no seu propósito, na sua missão de gerar valores, né? E a gente precisa estar trabalhando o tempo todo com isso. A outra coisa é a responsabilidade, né? A instituição ela precisa ter, para ela se manter forte, ela precisa ter pessoas, diretores, né, que comandam, que gerenciam, idôneos, com responsabilidades, né, conjuntas, para que de fato se alcance o resultado, né? Outra questão que a gente precisa ficar muito atento são os prazos das elaborações de projeto. Muitas vezes sai o edital e aí as pessoas ficam deixando passar, chegar perto do dia de finalizar, né, de fechar o prazo para encaminhar o projeto. O que é que isso pode gerar para a instituição? Perda e também confusão. Às vezes você consegue elaborar o projeto, mas não consegue mandar uma documentação de forma correta, porque faltou algum documento, porque o prazo foi curto para você conseguir a documentação, colocar todas em dias. Então, assim, é importante que a gente consiga mapear realmente os prazos e fazer até com antecedência. E um outro fator que às vezes dificulta demais na gestão dos projetos é que às vezes o financiador, depois que já está executando o projeto com a instituição, pede uma coisa e a instituição não consegue cumprir os prazos que foram dados. E aí surge uma outra oportunidade de projeto e às vezes o financiador tem dificuldade depois de financiar aquela instituição porque ela não cumpriu os prazos de um projeto anterior. Então isso a gente evitar enrolar o financiador, evitar enrolar aquele que está passando e que está alimentando de recurso aquela instituição. Outra questão que é importante, que a gente não pode deixar de lembrar, é que na elaboração do projeto é importante que as nossas escritas sejam sempre no presente, né? Nos verbos, né, infinitivo, porque é da ideia do agora, né? É da ideia da prospecção de mudança, de melhorias, certo? Então isso é muito importante para a gente ficar atento a esse detalhe, porque são detalhes que podem, às vezes, mudar a característica da escrita de um projeto em função de uma colocação talvez não adequada para aquele grupo de palavras, né? Tá certo, pessoal? Então eu espero com esse vídeo que posso ter contribuído ou estar contribuindo com vocês que me acompanham no canal do YouTube, né? Continue acompanhando, né? Se inscreva nos nossos canais e também compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque a gente tem o maior prazer, o maior carinho, né, de estar produzindo esse conteúdo para você. Tá bom? Um forte abraço e até um próximo vídeo.